Esse vídeo está sendo feito em meio ao conflito entre Israel e o Hamas em 2023, mas acredito que será útil enquanto a situação naquela região não tiver uma solução. Já tem vários criadores de conteúdo muito competentes em explicar os motivos do conflito sob diversas perspectivas, mas eu resolvi produzir esse vídeo porque percebi que é algo que está em falta aqui no YouTube. A gente viu logo após o ataque do Hamas a Israel um receio da imprensa em chamar esse grupo de terrorista. E nós vemos até agora, por incrível que pareça, pessoas defendendo que as ações do Hamas são legítimas como forma de resistência. Então a ideia aqui é facilitar o entendimento de como o Hamas realmente pensa. A melhor forma de fazer isso é ir direto nos documentos em que o próprio Hamas explica o que ele é e o que ele quer. Um deles é o Estatuto do Hamas, que foi publicado em 1988, pouco depois da fundação do grupo. O outro é um documento que o Hamas publicou em 2017, que parece ser uma tentativa de suavizar a imagem do grupo. Mas antes de começar, é importante deixar alguns pontos bem claros, já que as pessoas aqui na internet gostam de distorcer o que a gente diz. Aqui eu estou falando especificamente do Hamas, não do povo palestino ou da Palestina como um todo. O Hamas é uma coisa, o povo da Palestina é outra. No meu entendimento, a solução de bom senso seria ter os dois estados coexistindo, o de Israel e o da Palestina. Contudo, eu entendo que essa solução, infelizmente, está muito longe de acontecer, pois o Hamas é explícito em dizer que não quer e porque tem grupos políticos de Israel que também não demonstram muito essa vontade. Com esses pontos bem claros, vamos começar vendo alguns tópicos do Estatuto do Hamas. Como eu já disse, é um documento criado em 88 e que oficializa as diretrizes do grupo. A gente vai ver aqui que ele tem uma linguagem bastante agressiva, que o tom de fanatismo religioso fica bem explícito. Mas além disso, também tem uma carga muito forte de teorias conspiratórias nesse documento. Logo no início, eles dizem que Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer todos aqueles que existiram anteriormente a ele. No artigo 1º do capítulo 1, que apresenta as premissas ideológicas do Hamas, eles dizem que o movimento de resistência islâmica é o caminho. É do Islã que derivam suas ideias, conceitos e percepções a respeito do universo, da vida e do homem, e todas as suas ações levam em conta o julgamento do Islã. O artigo 6º complementa que o movimento de resistência islâmica é um movimento palestino distinto que é leal a Alá, adota o Islã como modo de vida e se dedica a levantar a bandeira de Alá sobre cada centímetro da Palestina. Obviamente que aqui eles consideram uma interpretação própria do Islã, ou seja, não é porque o Hamas pensa assim que todo muçulmano também pensa. Indo para o artigo 11, que fala sobre a motivação do Hamas para a guerra contra Israel, eles explicam que a Palestina é um território de Waqf, ou seja, legado hereditário, para todas as gerações de muçulmanos até o dia da ressurreição. Ninguém pode negligenciar essa terra, nem mesmo uma parte dela, nem abandoná-la ou parte dela. Esse é o status legal da terra da Palestina de acordo com a lei islâmica. A esse respeito é igual a quaisquer outras terras que os muçulmanos tenham conquistado pela força, porque os muçulmanos a consagraram à época da conquista como legado hereditário. E vale lembrar que a chegada dos árabes muçulmanos à região da Palestina ocorreu por volta do ano 630. Os romanos tinham expulsado os judeus de lá cerca de 500 anos antes. Mais adiante, o documento apresenta a visão do Hamas sobre nacionalismo. O artigo 12 diz que o nacionalismo é parte do credo religioso. Não existe nada que fale mais eloquentemente, mais profundamente de nacionalismo quanto travar a jihad, ou seja, a guerra santa. Confrontar o inimigo se torna um dever pessoal de cada muçulmano, homem e mulher. Eles dizem ainda que não existe nada igual em qualquer outro sistema político. É um fato indiscutível. Enquanto vários outros nacionalismos se baseiam em fatores físicos, humanos e regionais, o nacionalismo do movimento de resistência islâmica é caracterizado por todos os fatores acima e, o mais importante, é caracterizado por motivos divinos. Isso é interessante porque o discurso do pessoal
de esquerda que apoia o Hamas aqui no Brasil inclui a ideia da fundação de um Estado palestino laico. Mas pelo que a gente viu aqui, isso é exatamente o inverso do que o Hamas quer. O Hamas quer um Estado dirigido pelo fundamentalismo islâmico. Mas agora vem um trecho que me chamou bastante atenção. Olha só. Uma mulher pode sair para lutar contra um inimigo, mesmo sem a permissão do marido, e um escravo sem a permissão de seu senhor. Esse trecho é interessante porque entre aqueles que legitimam o Hamas, tem muita gente que diz que defende os direitos humanos, que defende os direitos das mulheres. Esse documento tem vários outros trechos, como esse em que a mulher é colocada claramente numa posição de subordinação ao homem. Mas abre-se uma exceção em função da Guerra Santa. Ainda mais curioso é o fato de que um documento escrito no final do século XX fala sobre ter escravos como se fosse uma coisa normal. Esse trecho em que dizem que o escravo pode participar da guerra sem permissão do senhor parece até coisa de 1000 anos atrás, né? Será que essas pessoas que se dizem feministas, defensoras dos direitos humanos, defensoras do Estado laico, mas mesmo assim apoiam o Hamas, será que elas realmente sabem o que estão apoiando? Parece que não. Seguindo em frente, temos a visão do Hamas sobre as propostas de solução pacífica. E no artigo 13 eles são taxativos. As iniciativas, as assim chamadas soluções pacíficas e conferências internacionais para resolver o problema palestino, se acham em contradição com os princípios do movimento de resistência islâmica, pois ceder uma parte da Palestina é negligenciar parte da fé islâmica. Não há solução para o problema palestino a não ser pela jihad, ou seja, pela Guerra Santa. Iniciativas de paz, propostas e conferências internacionais são uma perda de tempo e uma farsa. Indo até o artigo 15, o Hamas diz que é necessário colocar nas mentes de todas as gerações de muçulmanos que o problema da Palestina é um problema religioso e que assim deve ser tratado, pois a Palestina contém lugares sagrados islâmicos. E depois tem um capítulo específico do Estatuto falando sobre o papel da mulher muçulmana. O artigo 18 diz que a mulher, no lar e na família jihadista, seja mãe ou irmã, tem a função principal de cuidar da casa, educando as crianças de acordo com as ideias morais e os valores inspirados pelo Islã, ensinando-as a cumprir os deveres religiosos na preparação para a jihad. E agora nós vamos entrar num ponto bem complicado do Estatuto do Hamas, que é onde eles descrevem o inimigo deles nessa Guerra Santa. Perceba que fica evidente uma visão conspiratória que é recorrente nos movimentos antisionistas e antissemitas ao longo da história. No artigo 22, o Hamas diz que com o dinheiro os sionistas assumem o controle da mídia mundial, agências de notícias, jornais, editoras, serviços de radiodifusão. Com o dinheiro promovem revoluções em vários países mundo afora para servir aos seus interesses e obter lucros. E aqui vem uma parte que é inacreditável. Olha só, os sionistas estiveram por trás da Revolução Francesa e da Revolução Comunista, e se acham por trás da maioria das revoluções que ouvimos falar de tempos em tempos aqui e ali. Estiveram por trás da Primeira Guerra Mundial, por meio da qual obtiveram a destruição do Califado Islâmico, e criaram a Liga das Nações Unidas para poder governar o mundo por meio dessa organização. Estiveram também por trás da Segunda Guerra Mundial, através da qual juntaram um tremendo lucro. Propuseram a criação das Nações Unidas e do Conselho de Segurança para governar o mundo. Então veja que na cabeça deles, até o Holocausto foi consequência de algo tramado pelos sionistas. Quando eu li isso, já percebi a inspiração em uma teoria conspiratória que é muito famosa sobre os judeus, mas isso fica ainda mais explícito nesse outro trecho aqui do artigo 32. O plano sionista não tem limites, e depois da Palestina pretenderão se expandir do Nilo até o Eufrates, e quando terminarem de devorar uma área, estarão famintos para novas expansões, e assim por diante, indefinidamente. O plano deles está exposto nos protocolos dos sábios de Sião, e o comportamento deles no presente é a melhor prova daquilo que está dito. Os protocolos dos sábios de Sião é um livro falso,
que supostamente relata os planos de líderes sionistas para dominar o mundo. Ele foi usado para instigar a perseguição aos judeus na Rússia no início do século XX e serviu como material de propaganda dos nazistas nos anos 30. A farsa dos protocolos foi comprovada durante o famoso julgamento de Berna, em 1935, quase 90 anos atrás, mas a obra continua sendo disseminada até hoje. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um outro conteúdo que eu fiz especificamente sobre os protocolos, que é para usar um termo da moda, né? É uma das maiores fake news de todos os tempos. Veja, vale a pena você conhecer, até para você saber como o antissemitismo vem se perpetuando e como que é difícil você combater uma mentira que é tão repetida. Bom, esses foram os trechos que mais me chamaram a atenção no Estatuto do Hamas. Mas como eu tinha dito, tem um outro documento que foi publicado em 2017, que é uma espécie de atualização com uma linguagem bem mais branda, mesmo que mantendo ali os elementos religiosos. Parece que a intenção é tornar o discurso mais adequado, mais aceitável para o Ocidente, mas é importante ter em mente que ele não revoga nada do que foi dito no Estatuto original. No artigo 1, eles dizem que o objetivo é libertar a Palestina e confrontar o projeto sionista. Seu quadro de referência é o Islã, que determina os princípios, objetivos e meios. O artigo 15 explica que o projeto sionista não tem apenas como alvo o projeto palestino. É o inimigo da Umma árabe e islâmica, ou seja, todos os muçulmanos do mundo, representando uma grave ameaça à sua segurança e aos seus interesses. No artigo 16, eles tentam se afastar das acusações de antissemitismo, dizendo que o conflito é com o projeto sionista e não com os judeus por causa da religião. O Hamas não trava uma luta contra os judeus porque eles são judeus, mas trava uma luta contra os sionistas que ocupam a Palestina. E no artigo 17, eles afirmam que o problema judaico, o antissemitismo e a perseguição dos judeus são fenômenos fundamentalmente ligados à história europeia e não à história dos árabes e dos muçulmanos ou à sua herança. Logo em seguida, o artigo 18 diz que não haverá reconhecimento da legitimidade da entidade sionista. O que quer que tenha acontecido à terra da Palestina em termos de ocupação, construção de colônias, judaização ou mudanças nas suas características ou falsificação de fatos é ilegítimo. E o artigo 20 é explícito. O Hamas rejeita qualquer alternativa à libertação total e completa da Palestina, do rio ao mar. Essa expressão do rio ao mar, ela se refere ao território que fica ali entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo, ou seja, ele inclui também o território que hoje é do Estado de Israel. Aliás, essa expressão está sendo muito utilizada, ela é muito presente em várias manifestações pró-Palestina e tem até um vídeo de um canal comunista aqui do YouTube chamado História Cabeluda que usa essa expressão. É importante ficar claro, quando o Hamas diz do rio ao mar, eles estão dizendo que o Estado de Israel tem que ser extinto. Não há margem para dúvida em relação a isso. E só para terminar, o artigo 25 diz que resistir à ocupação por todos os meios e métodos é um direito legítimo garantido pelas leis divinas e pelas normas e leis internacionais. No centro disto está a resistência armada, que é considerada a escolha estratégica para proteger os princípios e os direitos do povo palestino. Então, com tudo isso que a gente viu aqui, fica claro que o Hamas é um grupo terrorista com motivação religiosa, que se fundamenta em teorias conspiratórias, como essa dos protocolos dos sábios de Sião, e que recusa terminantemente qualquer proposta que mantenha a existência do Estado de Israel. Ou seja, a solução de bom senso que eu mencionei lá no começo do vídeo, de você ter o Estado de Israel e ter a Palestina existindo ao mesmo tempo, não serve para o Hamas. E aí eu volto a perguntar para quem anda apoiando o Hamas, você tem certeza que você concorda com isso que a gente viu aqui? Você tem certeza que isso é condizente com seus valores? Você tem certeza que o Hamas está promovendo uma luta legítima contra o imperialismo? Você tem certeza que uma vitória do Hamas é o caminho para uma Palestina livre? Ou será que o objetivo do Hamas e de outros grupos similares em outros países da região é estabelecer uma ditadura fundamentalista que ignora completamente
as noções de direitos humanos. Com tudo que a gente viu aqui, eu acho que é bom você repensar, né? E se você quiser se aprofundar no assunto, saber mais sobre as motivações do pensamento anti-sionista, antissemita, eu reforço o convite para que você veja o conteúdo específico sobre os protocolos dos sábios de Sião, que vai aparecer aqui do lado. Lembro também que tem uns links na descrição dos 2 textos que a gente viu aqui, e você pode ler os 2 na íntegra. Eu até recomendo que você leia, não são textos tão longos assim. E se esse vídeo aqui foi útil para você de alguma forma, eu agradeço se você puder deixar o seu like e até compartilhar esse material para que ele chegue para mais pessoas. Um abraço e até a próxima!